A partir de agora, na Rádio Clube, Conversa com Sabor. Receitas, entrevistas, dicas, cultura, gastronomia de forma simples, descontraída e criativa para o seu dia. Conversa com Sabor. Apresentação, Mônica Malé. Muito bom dia, que delícia, que prazer enorme estar com vocês aqui esta manhã. Para quem quer nos acompanhar, pode ser pelo rádio, pelo YouTube, pelo site, pelo Instagram. Estamos em todos os locais, em todos os momentos. Não conseguiu acompanhar ao vivo? Vai para o YouTube, tá lá o programa completo. Nossas mídias sociais são Instagram, rádio.clube 1120, YouTube, Rádio Clube AM 1120 e o site clubesjcampus.com.br, onde você nos ouve em tempo real. E hoje a gente vai começar o papo, a nossa conversa com muito sabor e saúde. Estamos aqui com Edna Prenholato, nossa participante, psicóloga, especialista em saúde e psicologia familiar. E daqui a pouquinho a gente volta com esse quadro de saúde para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Mandem dúvidas para cá, no próximo programa a gente tira. O tema hoje é transtorno alimentar. Saúde no Conversa com Sabor. Bom dia, Edna, eu queria que você se apresentasse, porque nada como a gente para falar da gente. Olá, bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Edna, né? Sou psicóloga, especialista em psicologia da saúde e também em relacionamentos familiares. Então, hoje aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre aí os transtornos alimentares, para o pessoal aí conseguir entender um pouquinho, né, o que é esse transtorno, qual o impacto, Isso, né? eu já ia te perguntar agora, o que é um transtorno alimentar? Então vamos lá, né? Como que eu consigo reconhecer se eu posso estar passando por um transtorno alimentar? Então é uma condição no qual há uma predisposição que a pessoa tem uma disfunção no comportamento alimentar ou na sua alimentação. Então como que eu posso me perceber com esse comportamento disfuncional? Primeiramente, a pessoa às vezes ela tem uma preocupação excessiva quanto ao seu peso. Então aquilo começa a chamar a atenção não só da própria pessoa, que está passando por isso, mas as outras que estão em volta dela, da família. E isso também se caracteriza como há uma alteração quando ela busca na alimentação de uma dosagem maior de alimentos, ou ela começa a fazer um corte que chama muito a atenção. Aí isso acaba ocasionando, às vezes, uma perda muito grande de peso ou também uma alteração. Então a gente consegue perceber muito quando essa preocupação excessiva e disfuncional. Mas a pessoa ela não se enxerga como ela é? Porque tem gente que acha, eu já ouvi falar, né? Você me corrige, que ou se olha no espelho e se vê muito magra, ou se vê muito gorda. É como se ela tivesse desligada da realidade, do que a mente projeta, né? Faz uma imagem diferente do que é a real. Isso mesmo, Mônica. Muitas vezes a pessoa, como é um comportamento olha só, ele é disfuncional, né? Então é uma condição mental onde a pessoa ela começa a ter às vezes uma distorção da sua própria autoimagem. Então, um exemplo, né? Às vezes ela se olha no espelho, ela está passando por um processo de um transtorno conhecido como anorexia, por exemplo, nervosa. Né? Ela está perdendo gradativamente um peso significativo ali de 10, 15, 20, até 30 quilos, mas quando ela se vê ao espelho, ela se vê ainda obesa. Então, ela não consegue se auto-perceber com a realidade com que ela está. Entendi. E esse transtorno é só adulto que tem ou já começa na infância? Dá para observar em criança? Porque hoje as coisas estão começando muito cedo, né? Antigamente a gente via problemas de saúde em adulto que você já está vendo em criança pequena. É possível que isso aconteça? Sim. Infelizmente, né, hoje as crianças elas vêm sofrendo assim, antecipadamente de alguns distúrbios, inclusive os alimentares. Então, por ser um distúrbio de ansiedade, né, então assim, às vezes a criança ela já começa a dar sinais. Mas aonde é que começa a evidenciar mais esse comportamento, nessa disfunção mental? A partir da chegada da adolescência. Então, a criança entrou na pré-adolescência, esse distúrbio ele já começa a tomar assim, uma dimensão que chama atenção. Então, entre início da adolescência e início da vida adulta jovem.
Aí isso chama muito a atenção, que geralmente é nessa fase, tá? Que esse distúrbio ele está mais aparente. Entendi. É porque, assim, às vezes a gente percebe crianças, né, muito obesas ou muito magras, crianças que não querem comer de jeito nenhum, ou crianças que não param de comer. As crianças que não param de comer, tem mais a ver com algum distúrbio ou com o tipo de alimentação que a gente tem hoje de um monte de ultraprocessado, que tem um agente viciante, né? Eu acho que os açúcares, você deve saber bem melhor do que eu sobre isso, que a criança, ela quer mais e quer mais, quer mais. É igual diabético, né? Diabético não pode comer doce, mas sempre tem vontade de comer doce. É como se fosse um ciclo, né? É um vício. É por um distúrbio ou é pelo tipo de alimento que a gente acaba oferecendo para as crianças, porque o dia a dia é muito corrido? Legal o seu questionamento, né? Vamos entender de onde vem isso, né? Aonde é que os pais aí podem estar errando? Né? Onde é que acontece isso? O que está despertando esse distúrbio alimentar? Então, assim, as causas, elas podem ter multifatoriais. Tá? Pode ser por uma questão genética, pode ser por uma questão psicossocial, pode ser por uma questão que ela está passando orgânica naquele momento. Então, assim, quando a gente fala de uma questão de um transtorno psicológico, tá? Vamos pensar os pais. Sabe aquele momento que o pai ou a mãe serve a criança, põe aquele prato e faz com que ela tenha que comer, coma tudo. Não deixa nada. Tá? Isso pode gerar um trauma na criança. Tá? Que ela tem que se alimentar daquela quantidade excessiva. E eu já trabalhei casos, tá? Que foi muito evidente desse processo dos pais cobrarem da criança pela alimentação e ela acabar gerando um quadro de ansiedade já mediante essa situação. Ou também, quais outros fatores podem acontecer de forma psicológica? Também quando uma família passou por uma questão financeira, que é onde não pôde gerar, né, um alimento de acordo com o que a criança às vezes queria. Pode ser por uma questão orgânica. Hoje se fala tanto das intolerâncias, né, ao leite, né, ao glúten. Então isso também pode provocar também uma questão, tá, dessa disfunção nutricional. Então não só do quesito psicológico. E a questão da rotina doméstica, esse negócio de dar o prato de comida para a criança na frente da televisão, falta de horário correto para comer, isso também influencia? Com certeza, tá? Esse é um dos fatos, né, que a família, ela precisa criar essa rotina saudável. Né? Às vezes, entendo, né, que às vezes por uma questão de praticidade, os pais tentam fazer aquilo que é mais fácil. A alimentação é uma prioridade. Então, que forma que eu estou realizando, né, esse momento dentro na família? Então, às vezes, eu vou dar para comer que está assistindo televisão. Aí vai lá e dá na boca da criança, né? Onde a gente tira a independência dela. Então, alguns preferem dar na boca, né, porque é mais fácil, ou sai passeando com ela no colo, cada um às vezes busca, não é? Corre com a colher atrás da criança. Que o pai e a mãe sabem que, aí se vê, nossa, será que eu faço isso? Então, a criança, às vezes, ela não tem a autopercepção daquilo que ela está comendo e ela não trabalha o paladar dela. E também tem crianças, tá, que tem uma restrição alimentar. Não sei se você já ouviu falar, tem crianças que elas criam uma rejeição para determinados tipos de alimentos, talvez pela textura ou pela cor. Ela não aceita alimentos amarelos. Então, isso também é um transtorno. Então, os pais, eles precisam prestar atenção, porque às vezes está insistindo, às vezes está brigando. Isso atrapalha, né? No vínculo. Muito, aí fica tudo, né, bagunçado, porque aí fica a briga por tudo, pela comida, pelo brinquedo, pela bagunça, parece que fica mesmo uma bagunça, um amaranhado de problema, né, você não consegue resolver nenhum. Então você fala, come logo esse negócio. Exatamente. Chega, assiste televisão, brinca com o carrinho, quando você vê tem um pedaço de frango dentro da boneca. Exatamente. E também quando não acontece assim, né, ao sentar à mesa, né, é um momento sagrado. Isso, né? E não é o momento, me corrige se eu estiver errada, mas não é o momento de falar de problema, né? Exato. Nem então, de falar de nota da escola. Exato. Então vem aquele momento, eu não quero ficar porque eu vou ter, né, assim, vou encontrar meu pai e minha mãe, e aí ela tem receio, né, que ela vai ser cobrada, vai ser aquele momento de questionamento. Então, não.
o momento ali, né, do servir, né, de se alimentar. Então, assim, todos têm que estar ali engajados, assim, para tentar, assim, ter uma harmonia nisso. E nem discutir problemas do casal, né? Exato. Com as crianças à mesa. Exatamente. Hoje é mais difícil, às vezes, as pessoas se reunirem à mesa. Seria bom pelo menos uma refeição ao dia? Sim, o quanto, assim, fosse possível, assim, mas ter qualidade. Não adianta nada você, às vezes, tentar colocar outros momentos e viver no estresse. Sim, né? Brigando, ou aquela mãe que cozinha só reclamando, né? Que não gosta daquilo que está fazendo, que é um peso, é um fardo. Como que a criança fica naquele momento? Ah, que você não valeu, você não está comendo, né? Eu demorei para fazer isso, e você às vezes joga a sua expectativa, né? Ou a sua frustração ali nas pessoas que estão à mesa. Né? Então, assim, tem que valorizar, ser gostoso e trabalhar de uma forma com mais harmonia para que a criança não relacione, tá, essa ansiedade, que às vezes é vinculada da alimentação, com esse momento, né, tem que ser saudável, harmonioso. E aí isso casa bem com a nossa proposta aqui, porque qual é a proposta do Conversa com Sabor? É trazer saúde e qualidade para a mesa. Uma comida bem feita, uma comida sem um monte de alimento ultraprocessado, feita de forma prática, porque as pessoas pensam, cozinhar dá trabalho, né? Tem ferramentas que eu vou dar aqui, que facilita muito, fica mais rápido. Às vezes você perde 1 hora na cozinha ou 2, mas depois você prepara em 20 minutos. Então, tudo isso atrelado faz muita diferença. A forma, o sentimento que você coloca quando faz a sua comida, porque as crianças percebem, o marido percebe, a esposa percebe, e fica aquele clima, aquele climão. Sim, sim. E se a gente for para o adolescente? A gente teve uma criança saudável, tudo normal, fizemos tudo isso que a gente conversou, sentou à mesa. Quando que começa? Quais são os principais motivos dos distúrbios alimentares nos adolescentes? Então, hoje, infelizmente, né, a mídia social ela traz muito assim um padrão, né? Como ele se remete quando ele tem que exigir aquela expectativa social. Né? Então, assim, do corpo magro, o corpo malhado. Então, o adolescente ele já vive, né, uma busca de identidade. Né? Ele busca, né, através do grupo, ele ter essa identificação. Então, ele se cobra demais pela sua autoimagem. Né? Às vezes está lindo, né? Está se formando, está tudo bonitinho, mas ele está lá. Ai, que eu não estou bem, ou que eu estou gordinho, que eu estou muito magra. É difícil, às vezes, você encontrar um adolescente que ele passa com uma autoimagem saudável. Eles não se aceitam, né? Exato, assim, então, mas é um processo, tá? O que os pais têm que entenderem, que isso faz parte da fase. Tá? Então, quando vem esses comportamentos mais rebeldes, né, que eles se tornam mais impositivos, que aquilo que o pai e a mãe diz não é mais a verdade, que eles buscam as respostas fora, é da fase. Então, essa questão com ele mesmo também traz essa dificuldade. Então, como que os pais têm que saber lidar com isso, né? Ouça seus filhos, tenta incluí-los eles nessa questão da alimentação, do preparo do alimento, tentar entender qual que é o paladar do seu filho. Né? Às vezes tem pais que não conhecem. Né? Porque quando era criança você gostava disso, como é que você não gosta mais? Exatamente. Aí o que acontece? Esse adolescente, ele acaba gerando uma culpa. A culpa está por trás de tudo isso? Exatamente. Mesmo processo, né, quando a gente vai falar de um outro transtorno que é a bulimia, né, que é aquela pessoa, né, assim, as meninas, infelizmente, assim, as mulheres, né, assim, elas têm essa cobrança maior, então é mais evidente no sexo feminino, não que não aconteça no masculino. Isso que eu ia perguntar, esses distúrbios, transtornos alimentares, eles são, na maior parte, com mulheres, quando migra para a vida adulta? Não necessariamente, não efetivamente com eles. Não tem uma estatística? Sim, mas a maioria, sim. Tá? Então chama muito a atenção. Mas o que acontece, né? Quando você fala da culpa, né? Então veja bem, né? Na bulimia mesmo, nesse processo, né? Dessa condição, o adolescente, né? O jovem adulto, então na bulimia ele faz uma ingestão alta, né? Uma ingestão de calorias, e aí é como se fosse saciar um vazio. Né, preencher alguma dor, seja uma questão familiar, do seu grupo de amizades, um problema que está passando, né, pessoal. Então, essa alimentação, ela vem para preencher um vazio com que a pessoa está sentindo. Sabe aquele negócio? Comi, agora tá bom. Parece que passou? Comi meus sentimentos. Exato. Nossa, agora parece que eu estou tranquila. Nossa, eu estou aliviada.
Ou até, às vezes, ela busca um prazer que ela não está tendo em outros setores da sua vida, né? Uma frustração. Passei por um problema. Fui numa entrevista de emprego e não deu certo. Aí volta para casa frustrada. Aí vai lá, eu preciso me dar o prazer de alguma coisa. E aí, geralmente, é doce ou fritura, né? Aí, cada um de acordo com o seu paladar, né? Eu nunca vi ninguém se acabar num balde de salada. Ai, tô tão triste. Vou comer um tomate. Não, nunca vi. Pois é. Aí, o que acontece? Aí, na bulimia... Tá? A pessoa, ela relaciona a questão, então, assim, demandada, alterada dessa ingestão alta de alimentos, e aí ela come. Aí, daqui a pouco, ela viu que ela exagerou. E, às vezes, os pais estão assistindo a isso e estão lá, tá vendo? Que você não se cuida, que você vai virar uma gorda, que você está feia. E aí vem, né, aquela punição. Aí, como é que ele vai sentir? Culpado. Aí, como que essa pessoa lida com isso, tá? Existem alguns métodos que ela lida para aliviar essa culpa. Umas pela ingestão, onde ela induz o vômito. Então, ela comeu bastante, aí ela sai quietinha. Às vezes, os pais não estão percebendo isso, ela precisa resolver aquilo. Aí, ela vai lá, provoca o vômito. Entendi. Tá? Ou também existem outros métodos, às vezes por laxantes, né? É isso que é ingestão de laxante, ingestão de laxantes, né? Às vezes bebidas muito diuréticas, também que faz com que... E é perigosíssimo, né? Exatamente, porque isso vai fazer também, né? Que você pode levar uma desnutrição. Entendi. Né? Você não vai fazer a digestão desse alimento. Então, na adolescência, esses comportamentos é que se fixariam para a vida adulta. Sim, então ali, tá, já nasceu. O adolescente, né, ou esse até pré-adolescente, ele já acha que essa é a maneira que ele vai lidar com essa problemática que hoje pode apresentar, que é esse transtorno alimentar ou pelo excesso do peso, ou anorexia, que é o contrário. E né? qual é a causa, assim, a consequência desse transtorno alimentar para os outros locais da vida, sabe? Para as outras coisas da vida, formas de decidir o que vai fazer, como se posicionar em relação às situações. Porque já mostra que assim, já é uma dificuldade em se frustrar também, porque você vai procurando muletas, né? Porque o transtorno alimentar são formas de você se recompensar pelo aquilo que você não consegue enxergar. É mais ou menos isso que eu entendi. Né? Isso. Como que isso influencia nos outros setores da vida? Vamos lá. Uma pessoa que ela acaba tendo essa maneira dela negociar, tá? Onde ela está se sabotando. Veja, né? Ela vai buscar um excesso para curar um vazio. Então, ela não está enfrentando aquilo que realmente provoca, que traz essa angústia, que traz essa ansiedade ou que traz essa tristeza. Então, veja só. Em outros setores da vida dela, certamente, às vezes, ela tem uma dificuldade, um sentimento de inferioridade. Tá? Ela é aquela pessoa que não sabe se relacionar com outras pessoas nas suas relações interpessoais. Aquela pessoa que tem uma baixa autoestima, que ela nunca se sente bonita. Então isso vai dificultar, por exemplo, uma entrevista de emprego, vai dificultar para a pessoa, de repente, querer empreender na vida, escolher qual a profissão que vai querer para levar adiante. Tudo isso influencia, os transtornos alimentares também influenciam. Todas essas decisões importantes que a gente tem que fazer no correr da vida. Sim, sabe aquela pessoa que ela busca autoafirmação em cima do outro? Sabe? Ela faz alguma coisa, mas assim, ela não está bem com a escolha dela. Então ela tem que esperar com que alguém diga para ela assim: nossa, você está bonita, você está magra. Ou você às vezes está bem e vem aquela como diz língua preta, que chega falando assim: nossa, você engordou demais, hein? Às vezes a pessoa está linda. Aquele invejoso que chega e fala aquilo. Então, se a pessoa não tem o discernimento, se ela não tem, sabe, essa autoestima consolidada, ela se torna refém do julgamento dos outros. Então, isso é um campo com o qual ela não é só na alimentação. Então, dentro da família, às vezes ela não tem um bom relacionamento, uma intimidade, né, com o pai, com a mãe, ela não consegue se expressar, às vezes ela não se sente ouvida. Então, ela busca uma compensação. Veja, esse transtorno vem com uma compensação. Então, isso não resolve a vida da pessoa. Isso só faz com que ela não sinta o incômodo.
Entendi. Nossa, é papo, hein, Edna? Pois Quanta coisa passou, olha, voando. Mas não se preocupem, que a Edna estará conosco toda sexta-feira no nosso programa para tirar as nossas dúvidas, para explicar os transtornos e vários outros assuntos relacionados à psicologia alimentar, saúde. Não é só isso que a gente vai falar, não. A gente não vai ficar aqui só falando. É que é um assunto muito vasto mesmo e muito importante o transtorno alimentar. Principalmente no momento que a gente está. É cada vez mais frequente e com crianças, adolescentes, o que é muito, muito preocupante. Né? Então, eu quero agradecer a sua presença, Edna, e eu te aguardo aqui na próxima sexta. Obrigada até pelo convite, é uma alegria, tá? Porque a gente passar o conhecimento, poder acessar famílias que podem estar passando por isso, e às vezes só de você ter uma consciência que isso pode estar acontecendo, assim, junto aos seus, assim, isso faz uma grande diferença que você buscar ajuda. Sim. Né? Porque isso é uma questão de saúde pública, Com né? certeza. As pessoas, elas precisam reconhecer, às vezes, aí, os seus transtornos, né, patológicos e buscar ajuda, e não ficar padecendo por um longo tempo. E a gente vai ajudar um pouquinho por aqui, porque Isso aí. sempre é necessário procurar um profissional. Aqui a gente ajuda a identificar até, né? Porque essa é a nossa função e nosso intuito, mas sempre procurem um profissional da área, a própria Edna, que é maravilhosa. E esse foi o nosso momento de saúde do Conversa com Sabor. Receita no Conversa com Sabor. E aí, a receita de hoje, depois desse papo, você quer saber qual é, Jorri? É lógico. Você sabe que eu sou curioso, né? É um drink. Hoje vamos de drink. Falamos de Drink? tomate a semana. Falamos de tomate a semana inteira. Então, Sextou, então, com drink. sextou com drink. Com tomate, claro, evidente, porque Drink eu sou de tomate? dessas. E esse drink tem uma particularidade, ele é salgado. Oxi. Porque tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de doce, gosta de salgado, é uma opção para quem não gosta. E para quem gosta de doce, pode pôr açúcar também, porque aqui eu já falo, toda vez eu falo, faça do seu jeito. Eu dou a receita, mas eu gosto da ousadia, entendeu? Eu gosto que a pessoa... Entendi. E o drink de hoje... Sair da curva. Lógico, todo mundo tem que sair da curva, tem que ousar, Verdade. Se inspirar, é inspiração, as receitas são inspirações. O drink de hoje chama Blood Mary. Blood. Sangue, Blood Mary. Ou Maria Sangrenta. Nossa. Nossa, pois é. É 31 de outubro agora? Acho que não. Não, ainda não né? chegamos no Halloween ainda. Não, mas eu vou contar. Na verdade, esse drink foi batizado em homenagem à Rainha I da Olha Inglaterra, que ela foi considerada uma rainha sanguinária, porque em 5 anos ela matou 300 protestantes. Nossa. Sim. Mas o drink não foi criado na época dela. O drink foi criado nos anos 20, em Londres, por um barman francês. Olha que confusão. Fernand Petiot. Como nós. Jorri, Mallet, Petiot, Paris. Lá vem ela. Lá vem ela. Jorri, né? Mallet. Mallet, Jorri. Mallet. Então, ele criou esse drink e aí tem duas possibilidades. Que esse drink tenha sido criado a pedido de famosos ou a pedido de anônimos. O fato é que foi pedido pelos clientes para criar esse drink, porque na época era quando estava tendo a lei seca nos Estados Unidos. E eles pediram, eram os americanos que pediram para que fosse criado um drink que não ficasse exalando álcool. Eles eram de Chicago, Chicago era divisa com o Canadá. No Canadá podia ter bebida alcoólica. Mas tem álcool esse drink? Tem. Isso, vai ensinar aqui no Brasil. Vou... O pessoal burlar a lei seca. Não, aqui não tem lei seca. Lei seca é só quando tá na eleição. Lá tinha lei seca, lei seca. Proibiram o consumo mesmo, de né? bebida numa época nos Estados Unidos. Foi na época do Al Capone. O Al Capone contrabandeava, dava bebida. Não era droga, era bebida. Tinha arma também, mas era mesmo? bebida. Ele colocava a bebida dentro dos Estados Unidos. Cultura aqui no Conversa com Sabor. Cultura total. Então, e Chicago é divisa com o Canadá. E Canadá tinha bebida, podia beber. Então, eles queriam um drink que mascarasse o cheiro de álcool, caso passasse por uma blitz, alguma coisa assim. E esse drink foi criado para isso. E também tem um escritor muito famoso,
americano Ernest Hemingway. Ele escreveu um livro chamado Paris é uma Festa, entre outros tantos famosos, e disse que ele gostava muito desse drink também, porque ele não ficava cheirando a bebida e a mulher dele não brigava com ele quando ele chegava em casa bêbado. O que é uma bobagem, né? Porque a pessoa chega cambaleando e acha que está disfarçando, acha que está abafando. A Rainha Mary, agora eu vou contar da homenageada. Certo. A Rainha Mary era a filha do rei Henrique VIII. Você lembra de um rei que matou um monte de mulher, que ele teve várias mulheres, ele foi matando uma, ele exilou, outra ele matou, outra ele matou, porque não dava filho homem pra ele? Sim. Então, ele não teve mesmo. Ele teve um que morreu de tuberculose. Nossa. Ele tentou. E a Rainha Mary era a filha da primeira mulher, que era Catarina de Aragão, que era a primeira esposa do rei Henrique VIII. A Catarina de Aragão, ele não matou. Ele exilou. Mas ele criou a igreja anglicana na Inglaterra, porque ele queria se separar da Catarina de Aragão, porque ele tinha se apaixonado pela Ana Bolena. E ele não podia se divorciar, porque a igreja católica não permitia o divórcio. Então, ele, junto com a Ana Bolena, começaram a planejar de mudar as normas. Porque o clero era muito forte, a igreja mandava muito no reino. Então, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar isso. E ele fundou a igreja anglicana, tanto que até hoje ela existe na Inglaterra, é a religião oficial. E na igreja anglicana, o rei tem a função do papa. O rei, a rainha Elizabeth era meio que o papa, né? A líder da igreja. Tanto que ela é vocação de Deus. Deus me pôs nesse lugar. Então, hoje é o Charles. Então, o que acontece? Foi o Henrique VIII que fez isso, para ele poder casar com a Ana Bolena. Então, ele exilou a Catarina de Aragão e casou com a Ana Bolena, para Ana Bolena, que ele estava apaixonado, claro, mas para Ana Bolena dar um filho homem para ele, que ela também não deu. Aí depois ele ficou doido, começou a achar que ela traía ele, aí ele cortou a cabeça dela, aí depois ele casou de novo com uma outra mulher. A mulher deu um filho homem para ele, mas ele morreu de tuberculose. Enfim, e aí a Mary, quando o Henrique VIII morreu, a Mary assumiu o trono. Só que ela era católica como a mãe dela. Imagina a raiva que ela devia ter do pai dela, porque o pai dela exilou a mãe e a filha para que elas não tivessem direito ao trono. E se separou tudo. Então ela quis trazer de volta a igreja católica. Ela era muito católica. Então ela começou a perseguir quem era protestante. E com isso, em 5 anos, ela matou mais de 300 pessoas. Ela morreu. A irmã dela, Elizabeth, que foi a primeira Elizabeth I, que era a filha da Ana Bolena, assumiu o trono e decidiu que ela não ia ter filhos. Que ela ia ser a rainha virgem, porque ela também tinha raiva do que o pai fez pra mãe dela. Certo. E com ela, que também ficou exilada. E, por fim, e a mãe dela, ele cortou a cabeça, né? A mãe da Elizabeth I, ele cortou a cabeça. E conta a lenda que quando estavam cortando a cabeça dessa mulher, ele estava jogando tênis. Porque o tênis vem da época dele, ele adorava jogar tênis. E, inclusive, quando tem aquele campeonato famoso de Wimbledon, é tradição, tem que comer morango com chantilly e tomar uma taça de champanhe. Porque ele instituiu isso lá nos anos 1500 e quase nada. É mesmo? É mesmo, é mesmo. O Wimbledon é assim, sensacional. Eu tive lá, gente, fiquei apaixonada. E eles têm que vestir branco para jogar, é tudo cheio de norma. Enfim. Então, essa mulher, ela não teve filhos e foi aí que acabou a dinastia Tudors. E aí eles foram procurar um primo distante, lá. Toda essa história por causa de um drink. Não, tô te contando as traições, coisas horrorosas. Então, vamos lá. Tô até com medo de tomar esse drink. Não, é bom. Vocês vão precisar de vodka, suco de tomate. Suco de tomate é difícil achar no Brasil. Então, vocês podem bater o suco ou podem usar o molho de tomate. Aquele que eu ensinei. É só pegar o tomate, bater, passar na peneira, ali já é o suco. Você bate com água, né? Um pouquinho de água por causa do liquidificador, só para não estragar. Certo. Então, vamos lá. 1,5 dose de vodka. 1,5 dose, se vocês não tiverem um dosador, é aquele copinho de shot. Sabe aquele copinho pequenininho de pingo? De pinga, copinho de licor. E se não tiver esse copinho também? Dá 50 ml, gente. 50 ml? 50 ml, tá? 1,5 dose são 75 ml. É bastante. 2,5 doses de suco de tomate. 1 colher de chá de limão. Eu gosto de colocar um pouquinho mais de limão, porque eu gosto mais azedo, mas é gosto do freguês. Então, seria suco de meio limão.
e 1 colher de chá de molho inglês. Procurem, se vocês puderem, um molho inglês, de verdade, porque tem toda a diferença. Eu não vou falar aqui hoje, mas a hora que eu tiver oportunidade eu vou explicar sobre o molho inglês. Umas pitadas de molho de pimenta, pode ser tabasco, e uma pitada... É assim, isso é muito difícil de conseguir. Uma pitada de aipo, mas vocês não vão conseguir. Você pode pegar um pedacinho de salsão, que aipo é salsão, e dar uma batidinha assim e colocar... pega aquele talo de salsão. Sim. E põe dentro que ele dá o sabor. Você não corta, você só dá uma quebrada para liberar o sabor nele. Enche de gelo o copo, mexe e tá pronto. E você degusta. E aí você pode fazer com tequila, pode fazer com Entendi, saquê. porque é salgado, você põe pimenta no Você drink. põe sal e põe pimenta. Se quiser, pode pôr um pouquinho de sal. O interessante que os barmans explicam é que você coloque assim. Primeiro põe o gelo, pega um copo alto, enche de gelo, gira o gelo no copo, gira bem, pro copo ficar gelado. E aí você vai colocando as coisas. E usa esse aipo depois para mexer. Entendi. Entendeu? É um drink diferente. É quase que uma diferente refeição, mesmo. né? Uma sopa gelada de tomate com vodka. Verdade. Olha só. O que é isso? É bom. Tá bebendo? então, Não, é para sopa. Põe no prato de sopa. Ai, gente, é brincadeira, tá? Não tô incentivando ninguém a beber escondido longe de mim. Porque beber escondido é uma besteira. Porque todo mundo vê que você tá bêbado, tá? Todo mundo tá vendo que você tá bêbado. Só você acha que tá abafando. Todo bêbado acha que ninguém tá vendo. Não, mas isso, tá vendo? Mas olha, eu espero que vocês gostem da receita, que vocês ousem fazer. Mesmo que seja diferente pro nosso paladar, porque brasileiro adora um açúcar, um docinho. Mas é legal ousar. E se quiser compartilhar sem álcool também, só pra fazer diferente, não tem problema, é um suco de tomate. Não precisa necessariamente colocar álcool, né? Pode degustar de outra forma. Põe saquê. Pode pôr saquê, mas saquê é álcool. Você acha que saquê não é álcool, meu filho? É de arroz. Então. Põe espumante, também é álcool. Nossa, agora deixa. Tem muita história aí para os outros programas. Tem muita coisa para contar. E mais uma vez eu agradeço a presença de vocês aqui com a gente. É uma delícia. Estamos sempre aqui com o Jorri. Já acabando? Já, Jorri. Estamos acabando. Nosso momento cultural e gastronômico do dia. Um grande beijo a todos vocês e a gente se vê no próximo programa Conversa com Sabor.